Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o PEG Paraná. Deus abençoe nossa irmã Cássia Damares, que está conosco trabalhando na transmissão. Deus abençoe nosso irmão David Oliveira, que está na retaguarda, lá nos estúdios. Também os irmãos dos transmissores. Teremos nessa noite um culto abençoado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, onde Diácono Felipe estará pregando e encerrando uma campanha em favor do PEG. Uma campanha que eu senti no meu coração de nós fazer em favor dos jovens. E eu quero notificar os irmãos aqui que nós continuamos em uma campanha de oração de 50 dias, a partir da meia-noite. Estamos em campanha de oração na Brasília Itiberê 1001, no Rebouças, todos os dias. 50 dias de campanha, todos os dias, né? E também estamos orando pela manhã, através do rádio, com os nossos irmãos, a oração da manhã, todo dia. Não é gravação, não é reprise, é oração ao vivo. E estamos em oração também, das 17 às 18 horas. 1 hora de oração da meia-noite a 1, 1 hora de oração de manhã, e 1 hora de oração das 17 às 18 horas, clamando a Deus, pedindo misericórdia, nos humilhando ao Senhor, para que a seu tempo Ele tenha misericórdia de nós, do Brasil, enfim. Vamos orar pela salvação das almas e vamos começar esta nossa programação, a Voz da Libertação, com uma oração ao nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus maravilhoso, Pai, nesta hora gloriosa estamos aqui, Senhor, pedindo, meu Deus, a Tua misericórdia, meu Deus, em favor dos jovens, em favor dos adolescentes, das crianças, dos adultos e idosos que nos acompanham, através dos mais diversos meios de comunicação que nós temos à disposição, internet, rádio, e também através do Facebook, através da página da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e através também da página Expansão Jovem do Paraná, onde os jovens do PEG estão trabalhando, Senhor, com a finalidade de levar a Tua palavra. No coração desses jovens existe muito amor pela salvação das almas, e eu sei que o Senhor conhece o coração de cada um deles. Então peço que o Senhor venha, meu Deus, alcançar mesmo, salvar os jovens. Salva, Senhor, liberta das drogas, da prostituição, liberta do pecado, liberta da miséria. Faça a Tua obra, faça a Tua obra. Cobre com Teu poder, cobre com a Tua misericórdia. Faça, meu Deus, maravilhas. Acoberta, meu Deus, com o poder do sangue de Jesus. E dai a vitória e o grande livramento na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Continuem conosco, firmes com Jesus Cristo, porque a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso irmão Jonatas vai louvar a Deus nessa noite, os jovens vão louvar. Nosso irmão Diácono Josiel, glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor nessa noite que Deus preparou, noite maravilhosa, noite de bênção. Glorifique a Deus aí na tua casa, exalte a Jesus, você ouvinte que acompanha pelo rádio, você que acompanha pela internet, você que está acompanhando através do Facebook também, que Deus te abençoe. Não estamos aqui, meus queridos irmãos, de maneira alguma, por um simples passatempo. Nós estamos aqui para adorar a Deus e para alcançar almas que precisam de Jesus Cristo. Deus é testemunha disso. Então vamos adorar a Deus, você na tua casa, e nós adoraremos aqui também em nome de Jesus. Não há
sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Jesus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem veio adorar Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Será que sai pregadores de rosa? Sai, né? Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, ô cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. Oh, glória. Alabacalabassuri me canta, alabacheia. E calabassuri me canta, alabalabas. Aleluia. Não pregue facilidades para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa o cajado para conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas,
Deus também. Pegue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. Glória a Deus. Quem sente a presença de Deus, diga glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Já pegue a sua Bíblia, queridos irmãos que nos acompanham. Eu peço gentilmente e cordialmente que você voluntariamente compartilhe com quem você conhece, com quem você ama, porque eu recomendo a mensagem desta noite. Pode compartilhar, pode encaminhar o link para quem você ama, para quem você conhece, porque Deus tem uma mensagem poderosa, verdadeira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Diácono Felipe Padilha conosco nesta noite, e já vai assumir o altar para trazer a poderosa palavra de Deus. Diácono Felipe Padilha conosco a partir deste momento, trazendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Você que está na tua casa, vai dando glória a Deus, vai abrindo o coração, pegue a sua Bíblia física. Isso mesmo, tire ela da estante, de cima da geladeira, de dentro da gaveta. Pegue a sua Bíblia aí agora, abra ela, leia a palavra de Deus, porque é uma fonte de vida eterna, e são elas que testificam de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Diácono Felipe Padilha, trazendo a poderosa palavra de Deus aos nossos corações, nesta noite abençoada, nesta noite maravilhosa, noite de vitórias. Graças a Deus. Será que nós poderíamos dar para Jesus Cristo uma salva de palmas nessa noite? Aleluia, glória. Deus tremendo. Jesus. Louvores são dados a Jesus, amém? Recebam a paz do Senhor Jesus, ouvintes que nos acompanham pelo rádio, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Recebam a paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. É para mim uma grande alegria estar aqui neste momento para transmitir um recado da parte de Deus para as vossas vidas. Deus, Ele tem uma palavra para nós no encerramento dessa campanha Revestivos de toda a armadura de Deus, campanha poderosa em favor do projeto Expansão Jovem. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele, o nosso Deus, o nosso Rei da Glória, nos concede, de não só eu, mas também os irmãos que estão aqui na minha retaguarda, acompanhando esse trabalho, cultuando e adorando a Deus. Sou grato a Deus pelo primeiro casal de conselheiros do projeto Expansão Jovem, que também me concederam essa oportunidade, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pela vida do nosso querido pastor estadual, pastor Milton Neves, e também os jovens que estão aqui, conosco, da equipe da liderança estadual do projeto Expansão Jovem. Que Deus abençoe, que Deus recompense a todos, em nome de Jesus Cristo. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos dirigir mais uma palavra de oração ao nosso Senhor, que com certeza é o galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Querido Deus maravilhoso, santo e eterno Pai, nós invocamos uma vez mais nesta noite, ó Deus, o teu nome santo. Pai, te louvamos pela oportunidade, pela vida, pela tua gloriosa presença. Te louvamos pelo teu Espírito Santo que está sobre nós, ó Pai. Te engrandecemos pela oportunidade de estar aqui nesta noite de sábado, Deus de vitória. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que acompanham esta live, essa transmissão via rádio. Obrigado pelo projeto Expansão Jovem de todo o estado do Paraná. Obrigado pelo projeto Expansão Jovem de todo o nosso Brasil.
Filho. Obrigado, Deus da glória, Deus santo, Deus verdadeiro, pela vida do nosso pastor estadual, da sua família, pela vida do primeiro casal de conselheiros do projeto, toda a liderança e todo jovem que fazem parte desse trabalho espiritual abençoado. Querido Deus, abençoe esse internauta que me ouve, que me assiste, abençoe esse amado ouvinte que nos escuta pela rádio. Pai, é momento, Pai querido, de ouvirmos a Tua voz, Deus. Eu quero pedir a Tua bênção, o Teu favor sobre famílias que nos acompanham, sobre corações que estão sedentos da Tua palavra, sobre pessoas que precisam de um escape, de uma providência, que precisam de um milagre nesta hora, Pai. Deus, que a Tua palavra ela seja, Pai querido, a bênção que essa pessoa escuta agora e precisa, que essa palavra ela seja restauração, ela seja edificação, ela seja a cura da alma, cura dos sentimentos, das emoções e cura física, de saúde e de vitória para o Teu povo. Abençoa poderosamente as nossas vidas, abençoa poderosamente as famílias, abençoa, Deus, a nossa Curitiba, região metropolitana, o estado do Paraná. Senhor, venha visitar e abençoar, meu Deus. Tenha de misericórdia das nossas vidas, tenha piedade de todos nós, Senhor. Se compadeça, Pai, da nossa geração, da nossa atual situação, Pai, dado o cenário, Deus, que nós estamos vivendo. Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o poder e domínio são dados a Ti, Pai. Que o Senhor possa perdoar pecados, falhas, erros e fraquezas, Pai, para que nenhum impedimento esteja entre o Teu povo e o Senhor, que nenhuma oração seja impedida e que nenhum coração seja impedido de ser abençoado e visitado pelo Teu Espírito agora, Pai, porque nós temos a certeza da vitória e nós oramos com fé em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e leiamos do versículo 10 em diante a palavra do nosso Deus, que fala sobre a armadura de Deus. Glória a Jesus, aleluia, Deus seja louvado. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo de número 10, é onde o Senhor irá falar conosco nesta noite. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham, que nos assistem, que nos ouvem pelo rádio. Como o pastor já disse, você que pode, compartilhe esta live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas, que você possa deixar o teu comentário, o teu pedido de oração, porque através desse ato de fé, Deus ele estará te alcançando pela sua fé em participar desta live, não somente assistir, mas também dar o teu glória a Deus no teu lar. Glorifique o nome do Senhor, exalte o Deus dos céus neste momento, levante um altar de adoração e preste um culto aí no teu lar, aí na tua casa neste momento. Vamos à palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém?
Querido Deus, é a tua poderosa palavra. Abre mentes, abre corações. Prepara nós, ó Deus, como o Senhor prepara, meu Deus querido, para ouvir a sua voz, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Glórias a Deus. Queridos internautas, amados ouvintes, irmãos que estão comigo aqui nesse altar, a palavra que Deus traz para nós nesta noite é sobre guerra espiritual. Sabemos que tão real quanto nós somos, quanto você me vê, quanto as pessoas, e mais do que nunca nós precisamos estar cientes e ter o discernimento do nível que é esta batalha, para que venhamos ferramentas corretas, para que venhamos batalhar segundo o propósito do nosso Deus, e não segundo a nossa vontade, não segundo as nossas estratégias, talentos ou pensamentos, porque fracassaríamos com toda certeza. Se não fosse assim, Paulo não escreveria: aquele que está em pé, cuide para não cair. Nós lemos na palavra de Deus que nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu quero destacar essa palavra que nos diz toda a armadura de Deus, porque nós temos que estar cientes que não basta somente termos algumas, ou pior, nenhuma armadura, e estar lutando totalmente pela nossa ferramenta. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, como um soldado se apresenta ao seu superior, ao seu regimento, ao seu comando, e ele busca as instruções, ele busca as ferramentas, ele busca o necessário para cumprir as ordens dos seus superiores. Assim nós, como cristãos, temos que nos prostrar diante do nosso Senhor, temos que estar aos pés da cruz todos os dias e pedir ao Senhor, como um soldado diariamente se apresenta e bate continência ao seu superior. Nós temos que nos apresentar ao Senhor e pedir: Senhor, me fortalece no teu poder, me fortalece, porque a nossa natureza humana, queridos irmãos, ela já está farta de exaltação, de soberba, de arrogância e de ignorância, uma prepotência que não vai nos levar a lugar nenhum, e que se nós não estivermos no Espírito, nós não estaremos nos fortalecendo no Senhor, nós vamos nos fortalecer nos nossos próprios recursos. Então nós temos que estar atento para que a nossa força ela seja o Senhor, e para que nós venhamos buscar toda a armadura de Deus, sempre é necessário buscar o aperfeiçoamento. Há muitos homens e mulheres de Deus que no meio da caminhada falharam, ou até mesmo que estão vivendo situação qual não é o propósito de Deus para as suas vidas, e estão nessa caminhada porque se revestiram de uma ou de outra armadura e não de toda a armadura de Deus. A Bíblia nos diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as estratégias, as astutas ciladas do diabo. Nós vemos Paulo dizer aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 12, que nós temos que nos revestir das armas da luz, as armas da milícia cristã. Paulo também disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 4, que nós temos que nos revestir e buscar as armas da milícia cristã, porque elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ou seja, se eu não estiver lutando com as armas da milícia cristã, certamente eu estarei lutando na carne, eu estarei lutando na minha concupiscência, na minha natureza humana, na minha estratégia humana, e dessa maneira eu não consigo destruir fortalezas espirituais. Eu consigo simplesmente estar vivendo um patamar humano e estar lutando contra humanos, e dessa maneira o inimigo ele se sobressai quando o cristão não compreende o tamanho da batalha espiritual que está enfrentando. Por isso o Senhor vem por meio dessa palavra nos alertar. Nós estamos em uma guerra espiritual, e em guerra espiritual se luta contra espíritos, não é contra humanos. Nós bem sabemos, amados irmãos, que Paulo lhe diz no versículo 12: porque não temos que lutar
contra carne e sangue. Há muitas pessoas que estão sofrendo, padecendo, porque estão lutando contra carne e sangue. A nossa luta não é contra humanos. Muitas das vezes nós confundimos, porque sim, a nossa luta não é contra humanos, mas Satanás, o inimigo da nossa alma, muitas das vezes ele usa humanos para que eles realizem o seu trabalho sujo. Satanás, ele usa pessoas desocupadas, ele usa pessoas que dão brecha para executar nessa terra os seus trabalhos sujos, mas não é porque ele usa os seus aqui nesta terra, os seus adeptos, para realizar o seu trabalho sujo, que nós vamos debater, lutar contra humanos, que nós vamos bater de frente, nós vamos discernir espiritualmente o que Paulo diz. A nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, a nossa luta é contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que não estão lá no inferno, estão nos lugares celestiais, a Bíblia nos revela. Por isso nós temos que estar em todo tempo revestido de todas as armaduras. Nós vemos aqui, amados internautas, ouvintes que me ouvem, que o Senhor Deus, Ele deixou para nós os recursos para vencer essa guerra na qual nós estamos inseridos. Há muitas pessoas nos dias atuais que usam prerrogativas e desculpas totalmente ilusórias, que elas querem enganar a si mesmas, porque não enganam outras pessoas. E essas pessoas dizem: está mais difícil servir a Deus nos dias de hoje, está mais difícil porque hoje existe isso, aquilo e aquele outro. Mas nós temos que dar atenção à palavra de Deus e não dar mérito à tecnologia, à ciência, ao avanço do pecado, ao avanço da iniquidade. Nós temos que entender que a Bíblia nos dá base, respaldo, recursos e ferramentas para nós vencermos essa guerra. O Deus Todo-Poderoso, nosso general, não nos colocou nessa batalha simplesmente sem munição, sem arma. Só que Ele também não capacita soldado que não tem interesse em ser capacitado, ser revestido. Ele não vai capacitar soldado que está preguiçoso, que está simplesmente deitado. Ele declara para nós que a vitória já é nossa na cruz, mas nós temos que ter uma postura de soldado, uma postura de homens de Deus, para que Ele possa ver em nós o desejo de receber esses recursos. Vamos meditar nos versículos seguintes. A Bíblia nos diz quais são esses recursos. Acompanhe comigo o capítulo 6 de Efésios e o versículo 14 nos diz. Eu quero ressaltar antes, porém, que o versículo 13 nos diz de novo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós temos que nos atentar a essas palavras santas que estão aqui. O Senhor diz mais uma vez, não é ao acaso. A Bíblia está enfatizando toda a armadura de Deus. Não é só em partes. Talvez você vem buscando, recebendo do Senhor, e o Senhor fala contigo: Deus tem muito mais para te entregar, Deus tem muito mais campos para você avançar. Só que você precisa ter toda a ferramenta, toda a armadura do Senhor para vencer. A Bíblia diz para nós no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A primeira armadura, Paulo ele compara as armaduras de um soldado romano da sua época com a armadura espiritual. Ele faz essa analogia para que nós possamos entender. Um soldado romano usava um cinturão na sua cintura para reforçar a sua armadura, e com uma capa de couro na sua frente para que viesse proteger da sua cintura para baixo na sua frente. Um soldado romano usava um capacete de metal, mais precisamente de um aço forjado, revestido com bronze. Um soldado romano usava um escudo que poderia ser de bronze, de metal, ou até mesmo de uma madeira reforçada com couro por dentro. Um soldado romano também trajava uma couraça toda de metal,
metal com couro por dentro, para que pudesse ser forte o suficiente para resistir a golpes que ele viesse a ser atacado. Um soldado romano usava uma espada com um cabo de osso e uma haste de um aço forjado de 2 fios, super afiada, e ele usava também uma sandália de couro reforçada, que não viesse a para a sua caminhada, para onde ele for. Então nós entendemos que Paulo, ele faz nós entender que nós somos esse soldado, que nós estamos nessa batalha, e que cabe a nós nos revestir de toda essa ferramenta, de todo esse aparato para poder vencer. Quando nós vemos aqui, Paulo ele diz que o crente, o cinturão do crente deve ser a verdade. A verdade, ela deve pautar todo o nosso comportamento e toda a nossa vida. Não obstante, a palavra de Deus nos revela e nos diz que o cristão, ele não pode jurar enganosamente, ele não pode prometer aquilo que ele não pode cumprir, ele deve buscar no Senhor a verdade. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o caminho e ele também é essa verdade. Então nós temos que nos encher cada vez mais da presença de Jesus, que é a verdade, da sua palavra, que também é a verdade. Nós vemos a Bíblia dizer para nós, Isaías capítulo 11 versículo 5, Isaías ele disse que a verdade, ela deve ser o cinto dos nossos rins. Olhe quão profundo Isaías vai na palavra de Deus. Imagine qual é a função do rim de nós, de cada um de nós. Nossos rins estão localizados no posterior inferior da nossa coluna, e um rim tem uma função de filtrar tudo aquilo que vai para o nosso sangue, ou seja, toda a concentração de substância do nosso sangue depende do bom funcionamento dos nossos rins. Se um rim não funcionar bem, o sangue não estará bom, e se o sangue não estiver bom, todo o resto vai sofrer, porque o sangue é onde está a nossa vida, onde é transportado oxigênio para o nosso corpo e tantas outras situações. Então a Bíblia, ela vai no profundo dizer que a verdade deve ser o cinto dos nossos rins, ou seja, nós temos que ter uma palavra só, sim, sim, não, não. O que passa disso não é do agrado do Senhor. Paulo vai dizer que só deve proceder de nós palavras que edificam, palavras em que há louvor. Então jamais um cristão ele vai abrir a boca à toa ou para falar qualquer coisa. Nós temos que basear nossa vida, a nossa firmeza, aquilo que cinge os nossos lombos, o cinto dos nossos rins, ou seja, aquilo que dá vida, aquilo que purifica o nosso sangue, deve ser bem amarrado pelo cinturão da verdade. Nós temos que andar com a verdade e viver com a verdade. Nós lemos no mesmo versículo 14, mais um recurso, o segundo recurso desta armadura. Paulo diz: e vestida a couraça da justiça, ou seja, o peito do soldado romano era protegido por uma grande couraça de aço e por dentro revestida de couro. Mas o cristão, ele tem que ter o seu peito, a sua couraça revestida da justiça do nosso Deus. Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do seu Evangelho, segundo escreveu Mateus no versículo 6, que seriam bem-aventurados, ou seja, extremamente felizes e abençoados, aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus, ela simboliza a nossa pureza moral, ela simboliza a presença de Deus, ela simboliza a comunhão com Deus e o desejo por Deus em nossas vidas. Se um cristão não tem fome de Deus, ele não tem sede de justiça. Se um cristão não tem fome das coisas de Deus, da vontade do Senhor, ele não tem desejo pelas coisas de Deus, está faltando para ele a couraça da justiça. Mas em nome de Jesus, nesta noite de sábado, Deus me traz aqui
para dizer que pelo poder dessa palavra, Ele está colocando fome e sede da sua vontade, no seu desejo, no teu coração, na tua mente agora, para que você possa respirar a vontade de fazer a vontade de Deus. Cumprir com a justiça de Deus é você ter desejo de ver o reino de Deus se realizar nesta terra. É por isso que nós oramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é realizada nos céus. É porque o nosso desejo como cristãos é ver a vontade de Deus sendo propagada nesta terra, é ver a vontade de Deus sendo realizada, é ver almas se achegando a Deus e tendo desejo das coisas de Deus, é ver pessoas abandonando o pecado e se unindo a nós numa busca pelo Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que tem fome da palavra, fome da presença, aquele que tem desejo de Jesus Cristo, ele vai ser bem-aventurado e vai ter no seu peito a couraça da justiça de Deus. Onde o adversário, onde os ataques podem até chegar a tentar contra a tua vida, mas por um caminho ele vem, por 7 ele foge, porque você está revestido com a justiça do teu Deus, com a verdade do teu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós lemos no versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Assim como um soldado, ele tinha os seus pés calçados com uma sandália reforçada que aguentasse a batalha. O crente tem que estar revestido com a preparação do evangelho da paz. Nós estamos caminhando, e nessa caminhada cristã o Senhor quer que nós venhamos levar a sua palavra por onde nós passarmos. A Bíblia diz, Isaías disse: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer também aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 15: como pregarão se não forem enviados? Então Deus, Ele tem uma missão para mim e para ti, e não é a missão de pregar somente, simplesmente em uma tribuna, em um altar. Você tem que pregar a palavra de Deus e estar pronto para abrir a tua boca aonde você passar, seja você na fila de uma padaria, ou na fila de onde você estiver aguardando alguém, seja você conversando com o vizinho, convivendo na sociedade onde você convive, lá no teu local de trabalho. A tua vida deve ser uma vida santa, ao ponto de você pregar a tua palavra, a palavra de Deus, somente pelo teu modo santo de viver. A nossa fé tem que ser tão grande, a nossa conduta, a nossa pureza, que nós venhamos pregar a palavra de Deus. Você pode dizer: eu não sei me expressar muito bem, eu tenho vergonha, mas se você é cheio do Espírito Santo, só o teu testemunho já é uma pregação, só o teu glória a Deus já é uma pregação. A tua vida santa na presença de Deus já é motivo de ser levado esse evangelho das boas novas. E os pés daqueles que anunciam as boas novas são tão formosos que a Bíblia diz que pelas montanhas não há nada mais belo do que os pés daquele que anunciam as boas novas. Então que nós possamos nos calçar desse evangelho, nos revestir desse evangelho, e que ele seja a nossa base, que nós venhamos caminhar e deixar o Senhor nos usar. Muitas das vezes o Senhor me toca, o Espírito de Deus, para dizer: olhe pelo exemplo de Paulo. Se não fosse o Senhor usar Paulo, quem iria levar a mensagem aos gentios? Simplesmente Paulo, ele olha pelo ângulo que o Senhor abre diante dele, e o Senhor deixa claro que o dever missionário de Paulo era levar a palavra de Deus àqueles que não eram israelitas, não eram judeus, não eram os filhos de Abraão. Então a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos ter acepção de pessoas. Isso é estar calçado na preparação do evangelho da paz. É você não olhar para o teu parente como se você achasse
acha que ele é pecador demais para receber a palavra de Deus. É você parar de olhar para uma pessoa que você encontra usando droga na esquina e você achar que ela não é merecedora da graça que você recebeu da parte do Pai. Por isso que a Bíblia diz que mais é grato é aquele a quem mais é perdoado, porque aquele que está na sarjeta, aquele que está nas drogas, atrás das grades, e o Senhor resgata, ele é muito mais agradecido do que aquele que muitas das vezes cresceu num berço cristão. Deus, ele fala na sua palavra que nós temos que, sem acepção de pessoas, levar essa palavra. É dessa maneira que nós vamos ser bem-aventurados e que os nossos pés estarão caminhando para levar as boas novas de paz, não caminhando e correndo para fazer o mal, não correndo para levar notícia ruim, não correndo para divulgar o que não agrada, mas correndo para glorificar a Deus através do Evangelho, através de um testemunho, através de uma palavra de fé. É isso que o Senhor requer de nós, como mais uma das suas armaduras, a preparação do Evangelho da paz. A Bíblia mostra para nós no versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós olhamos para o apóstolo João, lá em 1 João no capítulo 5 e no versículo 4, ele disse: a fé é a vitória que vence todo o mundo, a vitória que vence o mundo. Você que me ouve, você que me assiste e poderia talvez estar triste antes dessa live, preocupado, desesperado, você que tem tantos problemas para resolver, eu quero dizer da parte de Deus para a tua vida: se você simplesmente colocar a tua fé em ação. O que é fé? A fé é você acreditar no Deus que resolve, no Deus que trabalha e no Deus que opera. Fé, Hebreus capítulo 11 nos revela no versículo 1 que ela é o firme fundamento, ou seja, a base de tudo, das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Há muitas pessoas que param no meio do caminho, sendo que o segredo da vitória é a perseverança, que é a capacidade de você caminhar sem desistir, sem desanimar, porque é aí que está o grande trunfo. Porque o crente, ele não visualiza a sua vitória no tempo, é de Deus que nós visualizamos, e aí que está. Há muitas pessoas que buscam lógica no trabalhar de Deus. Há muitas pessoas que questionam, que murmuram, que duvidam e ficam buscando uma razão para o operar do Senhor Deus. Mas eu quero dizer, em Isaías capítulo 55, a Bíblia diz para nós que o teus e os meus pensamentos são tão distantes dos pensamentos de Deus quanto o céu é distante da terra. Não adianta você buscar lógica, não adianta você querer ser o dono da razão, dono da verdade, porque a vida do crente, ela é pela fé, não é pela vista. Então é por isso que aquele que tem fé, não importa o patrimônio, a condição, o sobrenome, a cidadania, a fé vence o mundo. Não há inferno, não há demônio, não há batalha que o crente não vença, se ele tem uma fé, porque a fé é capaz de crer que Deus, ele resolve, que Deus, ele trabalha, e que se você hoje não tem nenhum chão para pisar, se você tiver fé, você pode marchar, como Deus fala para Moisés quando ele chega diante do Mar Vermelho. Ele olha aquela imensidão daquele mar e não tinha mais para onde ir, e aí ele pergunta o que fazer para Deus. Deus, ele fala: só marche, porque a minha ordem é para marchar. O mar não é problema seu, o mar é problema meu. Você só tem que acreditar que se o caminho é esse, eu vou abrir o mar e vocês vão passar. Por isso que nós temos que ter essa fé, porque o maligno, ele jamais vai parar de lançar dardos contra a minha e a tua vida. Ele não dorme, não descansa, não tem fome, não tem sono enquanto nós cansamos. Por isso você tem que ter uma fé naquele que te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, e quando ele ressuscitou, ele disse: é me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, nada tem mais poder do que o Jesus que você professa, do que o Jesus que você acredita. Então, se você crê nessa palavra, não há impedimento e nem barreira. É só você se abastecer de fé
fé, de capacidade de crer no que você não vê hoje, capacidade de crer no que não está diante dos teus olhos, porque é pela fé que você vai receber a tua vitória. Abraão viu a vitória dele não com esse olho físico, mas pela fé, e isso lhe foi imputado. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o inimigo jamais quer que nós tenhamos fé, e ele tenta minar a nossa fé todo dia. Ele tenta desabastecer teu tanque, teu reservatório de fé todo dia, através de escândalo, através de mentira, através de ilusões, através de decepções. Mas Deus está te dizendo: não há motivo para você deixar isso acontecer. Reabasteça o teu tanque de fé para a glória do nome do Senhor, porque os dardos inflamados do maligno, eles podem ir até você, mas você vai rebater com o escudo da fé, com o qual podereis apagar, e eles não vão mais existir, os dardos inflamados do maligno. Oh, araste canta labassuribi clama labaia. Nós lemos a palavra de Deus que continua dizendo no versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete protegia o soldado de uma pedrada, de uma seta lançada por um arco, de uma flecha, de uma pancada, de um golpe. E Paulo diz que o capacete do crente, aleluia, é a certeza de que nós não somos desta terra, mas nós vamos subir para a glória. É a certeza da salvação. É isso que abastecia os crentes do Novo Testamento, os mártires de Cristo. É isso que os fazia ser apredejado e não negar o nome de Cristo. É isso que os fazia, como Paulo, ser degolado, mas sabendo que ele já estava com o seu troféu, o seu galardão lá na glória. É por isso que ele também disse lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 8, para nós se revestir da esperança da salvação. Você tem que tomar por capacete a certeza e a esperança de que nós somos salvos, e isso deve te abastecer de fé, ao ponto de blindar a tua mente, a sua cabeça dos maus pensamentos, do lixo que esse mundo tenta injetar nas nossas vidas, através da tecnologia, através dos celulares, através das notícias. Então diariamente o inimigo, ele usa das suas estratégias para que a sua mente esteja inquieta. Não é à toa que o mal da depressão é a ansiedade, o mal do século é depressão, é a ansiedade e é o estresse. Nós vemos pessoas ansiosas demais, pessoas estressadas. Uma pessoa depressiva está com excesso de passado. Uma pessoa estressada tem excesso do presente. E uma pessoa ansiosa tem excesso de futuro. Tudo são excessos malignos, e que a medicina tenta tratar com remédio, e que eles tentam declarar isso como doença, como o alcoolismo, como tantas outras situações. Mas nós sabemos que é uma guerra espiritual. Não são pessoas, não são vícios, são principados, potestades e hostes malignas. São demônios que não saem com simplesmente conhecimento, que não saem com simplesmente estudo nem diploma. São demônios que só são vencidos com essas armaduras e com o poder de Deus. Por isso que Jesus disse: errais porque não conhece as escrituras. Mas não é só o conhecer a escritura, tem que conhecer o poder, porque teólogos e doutores está cheio no mundo, mas crente que conhece o poder do Espírito Santo são poucos. E o Senhor quer chamar a sua igreja para um grande arrependimento, para que haja fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. E aí nós vamos estar lutando contra o verdadeiro inimigo. Não estaremos nos degladiando uns aos outros, não estaremos simplesmente olhando para pessoas, mas sabendo que é o inimigo das nossas almas que tem tramado, que tem feito das seus ardis e das suas
sutilezas para tentar te derrubar. E é por isso que a Bíblia nos chama para nós nos revestir dessa esperança da salvação. Se lembre que Jesus, Ele vem te buscar, ó igreja, e o nosso compromisso é estar preparado para subir para a glória, porque tem gente preocupada com tanta coisa que nem passa na sua cabeça mais, que nós estamos aqui por um pouquinho só de tempo. A palavra se cumpre e Jesus está voltando. Se você se lembrar, eu tenho essa esperança. O que é esperança? É algo que você não contempla agora, mas que você sabe que é certo. E quanto mais esperança você tem na tua salvação, mais blindada está a tua mente contra o lixo desse mundo. E dessa maneira você vai vencer, porque eles podem estar desesperados na atual pandemia. O mundo lá fora está preocupado, eles fazem previsões em cima de previsões, mas nós não vivemos de previsões. A esperança, eles dizem que é a última que morre, mas a nossa é Jesus Cristo, está bem vivo na glória, está ressurreto. Por isso nós temos a certeza que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, e não só no amanhã, mas na eternidade, é porque Ele está vivo. Essa é a esperança da salvação. Aleluia. E o versículo 17 continua nos dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra tem que estar escrita nas tábuas do nosso coração. Quando Moisés faleceu, chegou o seu tempo, cumpriu com o seu propósito, Deus o recolheu. Josué assume, e mesmo Josué caminhando tantos anos com Moisés, mesmo Josué estando sempre na retaguarda, a ação de Josué é uma preocupação, porque agora ele está na linha de frente. Ele agora é a vitrine que leva as pedradas. Antes ele estava lá, ele via tudo, mas quem era a vitrine era Moisés. Agora ele está na linha de frente e as pedradas vêm direto na vitrine. E aí o Senhor Deus, conhecendo o coração de Josué, fala: Josué, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo. Somente medita no livro dessa lei dia e noite. O salmista Davi disse no Salmo número 1: bem-aventurado o varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Jesus Cristo, quando levado ao deserto para ser tentado, venceu pela palavra. E nós temos essa espada em nossas mãos para guerrear. Essa espada, diz a Bíblia Sagrada nitidamente, claramente para nós, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que ela é viva, não é morta, não é um livro, não é psicologia. Há muitos que já leram essa Bíblia tentando lê-la cientificamente, mas essa palavra é viva. Ela só pode ser discernida no Espírito. Além dela ser viva, ela é eficaz, ou seja, ela é poderosa para fazer o efeito pela qual ela foi escrita e inspirada. Ela tem poder para derrotar o nosso adversário. Ela tem poder para cortar, tanto para cortar para a salvação quanto para a condenação. Por isso ela tem dois fios. E a Bíblia continua dizendo em Hebreus 4:12 que ela penetra lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os teus e os meus pensamentos, as nossas intenções, os nossos caminhos. É por isso que ela se renova em nossas vidas quando nós a lemos. Ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, mas dentro de nós ela é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. É por isso que ela é caminhos insondáveis, juízos inescrutáveis, como Paulo diz aos Romanos 11:33. É uma riqueza tão profunda que nós vemos a parábola do homem que ele, passando por um campo, ele acha uma pérola, e ele pega aquela pérola, ele faz ali um buraquinho, ele esconde aquela pérola bem escondida, de tão preciosa que ela é. Ele vai até a sua casa, ele vende tudo quanto ele tem, ele volta, ele compra o campo inteiro por causa daquela pedra preciosa. Assim é o reino de Deus e assim é a palavra de Deus. Por isso vamos nos revestir dessa palavra.
palavra, vamos comer essa palavra, vamos buscar esta palavra. Teve mártir que foi morto, queimado vivo, só por traduzir essa palavra, e nós temos ela em traduções, em versões disponíveis para ler. Nós temos a liberdade ainda no Brasil de carregá-la, de lê-la, de estudá-la como bem entendermos. Há país que não pode ter Bíblia, não se pode ler a Bíblia, e aqui está a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva e que é eficaz. Todas as vezes que você sentiu ataque, abra essa palavra, tome posse dessa palavra, recite para o teu adversário essa palavra, porque Jesus com 3 versículos jogou por terra Satanás, e nós, se tivermos essa palavra, que diz Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada, que ilumina os teus pés no meio dessa escuridão, ela é luz para os teus caminhos. Se nós fizer dessa palavra o nosso guia de fé, se nós comer essa palavra, decorar essa palavra, nós vamos poder recitar, nós vamos poder fazer dessa palavra a nossa fé, a nossa espada, que vai cortar e vai nos defender de todo mal. E Paulo encerra dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar em todo tempo significa nós sermos aquela viúva do Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, que ela ia todos os dias pedir ao seu juiz: julga minha causa. Ele não estava nem aí para a causa dela, porque aquele juiz daquela cidade, da parábola que Jesus contou, ele não temia nem a Deus, quanto mais aos homens. Mas de tanto ela insistir, aquele juiz disse: ainda que eu não temo a Deus e nem aos homens, como essa mulher todo dia me importuna, eu vou fazer justiça em favor dela. O dever de todo cristão é orar em todo tempo como essa viúva, pedindo a misericórdia e a justiça de Deus, porque o segredo da nossa vitória está no nosso ato de perseverar na oração todos os dias. Quando Paulo diz à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar, nós já podemos entender o quanto é importante estar orando. É um recurso valioso. A oração é uma linha aberta direto com os céus. Jesus pagou com sangue para te dar esse privilégio de onde você estiver, você poder falar com Deus, você poder se abrir com o Pai, você poder orar em todo tempo. E a Bíblia diz que para nós vencermos, nós temos que orar em todo tempo. Talvez você pense: eu não tenho como orar sem cessar, como que eu vou passar um dia inteiro orando? Você pode sim, você pode não passar um dia inteiro de joelho dobrado, talvez você não vai passar um dia inteiro em alta voz, mas você vai buscar a Deus quando possível, com teu joelho dobrado no teu quarto, na tua congregação. E quando você estiver dirigindo no ônibus, na bicicleta ou na moto, quando você estiver trabalhando, ao invés de emprestar a tua mente para o vazio, para o maligno, ao invés de dar lado às conversas fiadas, você vai estar com teu pensamento ligado na glória, porque aquele que ama Jesus Cristo, ele tem prazer de estar conectado durante todo o dia, porque a conexão com o céu, ela nunca cai, nunca acaba, e não tem nunca uma falha. Se você ligar o teu espírito com Deus, você vai contemplar o mundo espiritual com outros olhos. Se você se ligar com Deus, você vai ver o tamanho da batalha na qual você está inserido, e você vai querer estar todo dia ligado com o céu. Você vai estar caminhando com os pés nesta terra, cumprindo com as tuas responsabilidades nessa terra, mas o teu olhar vai estar lá na eternidade, lá na glória, porque você está ligado com Deus. Isso é orar sem cessar, é estar em espírito de oração onde você andar, onde você estiver. E tem muita gente que talvez tenha até vergonha
vergonha de agradecer pelo alimento, por exemplo, quando está em um lugar público. Mas nós vemos a sociedade não tem vergonha de se expor, os seus costumes, os seus escândalos em lugar público, onde quer que seja. Como que você, cristão, vai ter vergonha de orar em todo tempo, em todo momento, em todo lugar? Ainda mais que nós temos a liberdade, por enquanto, para a glória de Deus, no nosso país, que nós possamos orar ao ar livre, orar no carro, no ônibus, onde quer que esteja. E eles podem pensar o que pensar, eles podem achar que nós somos loucos, porque a palavra de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus, para nós é a virtude do Senhor. Aleluia. É por isso que Paulo disse: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. A súplica nós sabemos que é um clamor que vem de lá da alma. Por isso que ele disse para nós não usar vãs repetições. Por isso que Paulo disse para nós orarmos, mas orarmos com entendimento, porque falar qualquer coisa só para passar o tempo também não agrada a Deus, porque Ele é Deus, quem precisa somos nós. Então nós temos que orar com a alma, com entendimento, para Ele ver o nosso coração rasgado, porque quem faz a oração só por fazer não vai agradar a Deus. E Ele fala: não useis de vãs repetições, porque Ele sabe o que nós vamos pedir antes de nós falar. Se Ele sabe o que nós vamos pedir antes de abrir a boca, então nós temos que pensar muito bem para abrir a nossa boca, para que seja de todo o nosso coração. Aleluia. E vigiando nisso com toda perseverança e oração, ou seja, a súplica por todos os santos, vigiando nessa oração, vigiando nessa súplica, que nós possamos estar vigilantes. O que é vigiar? É estar com o olho físico e o espiritual bem aberto, com teus ouvidos bem atentos e com a boca bem fechada, porque nós estamos nos últimos dias e nós temos que vigiar. Aquele que muito fala, a Bíblia diz em Provérbios 10:19, perto está de pecar. Então nós temos que vigiar o que falamos, o que olhamos, onde vamos, porque Deus está conosco em todo lugar, em todo tempo. E eu encerro essa palavra sobre vigilância com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, que a maior glória e fama de Paulo, a alegria dele, a glória dele era ter uma consciência aprovada por Deus. E quem vigia tem a consciência aprovada por Deus, porque não adianta nós ser aprovado pelo pastor, pelo pai, pela mãe, e a tua consciência te acusa dia e noite. Conserta hoje a tua vida. Como soldado se apresenta ao teu general e fala: Senhor, eu quero ter uma consciência aprovada. Coloque em mim o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, e me calça na preparação do Evangelho da paz, e me ensine a orar dia e noite, estar conectado contigo, me ajude a ter prazer na oração. E aí nós vamos sair aí afora como a igreja valorosa e gloriosa do Senhor, o exército do Senhor nesta terra, para guerrear e batalhar contra principados, potestades e hostes do mal. Que o Senhor Jesus possa, através desta palavra, edificar a tua fé, estruturar a tua fé para a glória do nome do Senhor Jesus. E assim, em nome de Jesus Cristo, Ele purifique os nossos corações e Ele nos abençoe, e como bons soldados nós possamos, em nome de Jesus, honrar o nosso general. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero fazer um instante de oração agora, com toda essa amada audiência que nos ouve pelo rádio. Quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo agora, com todo o povo de Deus que nos assiste através desta live. E nós já vamos se aproximando dos momentos finais dessa live, onde eu vou passar a palavra para o primeiro conselheiro estadual, Fabiano Ribeiro, que fará a oração da fé e vai orar por nós também. Faça uma oração comigo em cima dessa palavra. Se apresente ao teu Deus em nome de Jesus Cristo em cima dessa palavra. Querido Deus eterno Pai, eu te glorifico, Deus querido, por esse recado que nos foi dado, Pai. Senhor da glória, contempla a tua igreja, Pai,
Contempla os teus soldados que oram comigo agora, Pai. Há muitos soldados, Pai querido, de pé, Pai. Há muitos soldados, Pai querido, na batalha. Há muitos soldados desanimados, Senhor. Há muitos soldados cansados. Há muitos soldados feridos. Mas em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, Pai, onde estiver chegando a minha voz, a nossa imagem, o nosso áudio, Pai, oh, rabanda, labassuri, me clama, labai. Senhor, fortalece esse soldado e faz ele sentir a tua presença onde ele está agora. Derrama do teu poder, Senhor da glória. Começa a trabalhar na mente e no coração desse soldado e começa a purificar, começa a limpar, começa a lavar, Senhor, removendo, Pai, tudo aquilo que não é teu, Pai. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça, Pai. Arranca da nossa natureza humana toda a nossa arrogância, toda a nossa soberba, a nossa exaltação. Arranca nossas, ó Deus querido, falhas. Vai limpando todo ódio, toda mágoa, todo rancor, Pai. Vai arrancando todo ressentimento, todo sentimento agora, Pai. Vem trazer cura interior na alma dessa pessoa, Pai. Vem trazer libertação dessas emoções, desses sentimentos, ó Pai. E que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento, para que a tua glória agora seja derramada, para que o teu renovo agora seja sentido por esta pessoa, Pai. Toca agora, Senhor, toca agora, Espírito de Deus. Toca com renovo, toca com virtude, toca com poder, toca com autoridade, toca com vida. Rabaste canta, labassuri me clama la Pai. Ei, rabande conda la suide que rabanda labassuri me clama la Pai. Renova a tua igreja, renova teu povo, fortalece no teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua presença. Reveste nas tuas armaduras, ó Pai. Concede-nos o capacete da salvação, Pai. Blinda nossa mente, blinda nossos pensamentos. Senhor, nos dá o escudo da fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai, a nossa capacidade de crer na tua palavra, no teu poder, a nossa capacidade de acreditar no que nós não vemos, mas já sabemos que é uma promessa, que é uma verdade que o Senhor nos deixou, Pai. De acreditar na herança que nos aguarda, Pai. Nos reveste com a couraça da justiça. Acrescenta fome, sede de justiça, fome e sede da tua vontade, da tua palavra, do teu querer, Senhor. Reveste-nos com a espada do Espírito. Ensina-nos a manejar bem a palavra da verdade. Ensina-nos a guerrear com essa espada, a levar essa palavra onde o Senhor mandar, Pai. Reveste-nos com o cinturão da verdade. Purifica nossos lábios, pensamentos. Nos ajuda a ser, Pai, todo momento sincero, verdadeiro, honesto, Pai. Ai, Espírito de Deus, calça-nos, ó Pai, na preparação desse evangelho. Usa a nossa voz, usa a nossa vida, nosso testemunho, nossa família, para pregar a tua palavra por onde nós passar, Pai. Eis aí os soldados, a tua igreja renova, reveste, oh Deus, do teu poder, da tua graça e da tua virtude, para a glória do teu nome. Em o nome poderoso do Senhor Jesus nós oramos e pedimos o teu milagre para essa pessoa, Pai. A saúde para essa pessoa, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Você que deseja, através desta live, entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor Jesus, que você possa pedir agora ao Senhor. Peça perdão dos teus pecados. Eu vou fazer uma breve oração, já vou passar para o nosso irmão Fabiano Ribeiro, que vai fazer o encerramento. Mas você que quer aceitar Jesus Cristo, você que já levantou a tua mão, já confessou a Jesus, mas parou, se afastou, está fraco, hoje é dia de você renovar a tua aliança com Deus. Renove a tua aliança com Deus aí onde você está. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, dobre o teu joelho e fale com Deus agora. Você que não aceitou a Jesus ainda, você é simpatizante, você crê, você tem uma fé, você gosta de ouvir a palavra, você sente Deus falar contigo, mas você sabe que você ainda não tomou uma decisão. E a Bíblia nos revela que nós temos que crer com o coração e confessar com os nossos lábios. Aceite a Jesus agora. Ore comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu me arrependo de todos os meus pecados e entrego a minha vida a ti, Senhor Jesus. Venha escrever o meu nome no céu, no livro da vida, e venha selar com o teu sangue, ó Jesus, para o grande dia da redenção. E me ajude a cumprir com a justiça divina e a ser fiel até
até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe. Continue acompanhando o trabalho do Projeto Expansão Jovem, da Igreja Pentecostal Deus e Amor de Curitiba, pela página do Facebook. Quero deixar o anúncio a todos que, graças a Deus, a nossa cidade retorna a bandeira amarela. Então, a partir de segunda-feira, as igrejas estarão novamente abertas para os cultos. A sede setorial aqui de Curitiba, segunda-feira, já terão os cultos normalmente. Durante toda a semana estarão aqui recebendo a vitória e a presença de Deus. Estarão aqui os pastores, estaremos aqui fazendo a vontade do Senhor. E todos vocês que nos ouvem e nos acompanham, venham para a igreja buscar a presença de Deus, porque nós temos a oportunidade de buscar na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos receber nosso irmão Fabiano Ribeiro, que vai fazer a oração da fé e o encerramento. E eu quero mais uma vez agradecer em nome de Jesus a oportunidade ao nosso irmão Fabiano Ribeiro, à nossa irmã Merielle. Quero agradecer ao pastor Milton Neves. Que Deus abençoe e continue honrando o Senhor, a sua família e a todos os jovens. Que Deus abençoe nossos irmãos ali do teclado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus, internautas, momentos que estão aí acompanhando essa live. Que Deus abençoe você que ficou até esse momento ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eu creio que esta palavra foi de grande renovo, de grande valia ao seu coração. Todos nós fomos impactados pela palavra de Deus aqui nesta noite. Deus abençoe o diácono Felipe, que trouxe a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Milton Neves, que está nos apoiando aqui também. Deus abençoe o Projeto Expansão Jovem, os músicos. Deus abençoe a irmã Cássia também, glória a Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado, acompanhando e ouvindo esta palavra. Nesse momento vamos fazer a oração da fé. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por você que está aí do outro lado, poder estar vivo, poder respirar esse ar maravilhoso que você está vivendo. É isso, tudo é permissão de Deus. Então seja grato a Deus em todo o seu viver, em toda a maneira de viver. Seja grato ao nosso Deus. Vamos fazer um momento de oração. Eu vou dobrar o meu joelho em ato de gratidão a Deus. Você que sentiu por Deus também do outro lado, dobra seu joelho e agradeça a Deus por mais um dia de vida que Ele concede pela sua graça, bondade, infinita misericórdia. Amém? Vamos orar, amados ouvintes, internautas. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, de joelho dobrado, Senhor, queremos agradecer pelo poder da sua palavra. Esta palavra que veio do céu, Senhor, renovando, restaurando nossa vida, restaurando nosso coração, meu Pai. E eu creio também, meu Deus, amados ouvintes, internautas que estão conectados do outro lado, Senhor, também, meu Pai, foram agraciados pelo poder da sua palavra, foram alcançados pelo poder da sua palavra. Eu creio, meu Pai, que muitas vidas, corações e famílias foram alcançados e renovados, restaurados, foram curados, Senhor Deus, onde havia tristeza, mágoa, Senhor, ali depressão, o Senhor Deus ali nesta noite visitou, aleluia, pelo poder da poderosa palavra que vem do céu. Eu creio, Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus, como Abacuque orava, Senhor, aviva a tua obra nos últimos dias, aviva a tua obra, notifica, lembra, Senhor, da tua misericórdia. Aqui nós estamos, Senhor, clamando pela tua misericórdia. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade do nosso país, do nosso Brasil, Senhor, tem piedade das almas, Senhor da glória. Queremos mais e mais, ó Pai, olhar, Senhor, para ti e contemplar a tua formosura. Fique conosco, Senhor, lá no final de semana abençoado para mim, para minha família, para os amados queridos internautas que estão do outro lado também. No final de semana abençoado para eles, que todos sejam, meu Pai, impactados pela tua presença, e que a bênção que enriquece e que não acrescenta dores esteja sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, esse momento, sobre a juventude, sobre o projeto Expansão Jovem, sobre os músicos do projeto, Senhor. Alcança, Pai, onde tiver projeto Expansão Jovem, Curitiba, região, em outros estados, Senhor, que tu possa alcançar através do teu Espírito Santo, reavivando, Pai, aleluia, os jovens, fortalecendo a juventude, Pai, para que essa juventude possa crescer mais e mais na graça, no poder, no conhecimento da sua palavra. Oh, aleluia, Jesus, obrigado, meu Deus. Fique conosco, meu Pai. Fica, se amado ouvinte, se amado internauta. Livra, guarda, protege, será esta família. Nós entregamos, Pai, esse culto nesse momento em tuas mãos. Recebe, Pai, e abençoa cada um que está do outro lado, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus.
Amém e amém, Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos internautas que acompanham essa live até esse momento. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo, abençoado final de semana para todos, em nome de Jesus. Vamos se pedir bem feliz, bem alegre com e a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.